Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do curso de C da Monitoria de Algoritmos e Programação. Eu me chamo Luiz Fernando e hoje vou dar continuidade aos tópicos referentes à estrutura de dados árvore AVL. Na aula passada, vimos como inserir corretamente um elemento na árvore AVL, e na aula de hoje veremos como remover corretamente um elemento. Aqui temos os tópicos que serão abordados na aula de hoje, a remoção de elementos e a implementação dessa função. Aqui a gente tem a função procurar menor, que eu vou estar falando um pouquinho sobre ela, e a função remove a árvore AVL, que eu também vou estar falando um pouquinho sobre ela mais para frente. Bem, remoção de elementos, Como a gente consegue fazer isso no árvore AVL? Para a gente fazer isso, tem os seguintes passos, Primeiro, procura-se o elemento na árvore. Eu já vou estar mostrando uns exemplos visuais mais para frente. Depois, quando a gente começa a procurar, a gente acha o elemento que a gente queria remover. Aí, o que é que vai acontecer? A gente encontrando ele, se ele não tiver filhos, a gente só remove ele e pronto. Se ele tiver um filho, apenas um, a gente substitui ele por esse filho. E se ele tiver dois filhos, a gente substitui ele pelo menor descendente do filho direito dele. E remove esse mesmo descendente da árvore. Ou seja, a gente chama a mesma função remover de novo, só que passando esse menor descendente dele. E o seguinte, é bom se atentar ao fato de que todas as remoções elas são feitas recursivamente. Ou seja, você sempre vai estar chamando a função remover, e passando um dos nós filhos daquele nó inicial. Começa pela raiz, aí vai para o nó filho esquerdo, isso até achar o elemento. E ele vai chamando e chamando recursivamente. Vocês vão ver isso de forma mais prática quando eu for mostrar o código. E ao final de cada remoção, a árvore é sempre verificada para ver se ela está balanceada. Você já removeu um nó, aí vai verificar se o nó pai dele está desbalanceado. E assim vai indo no retorno das chamadas recursivas, até chegar à raiz de novo e verificar se a árvore toda está balanceada ou desbalanceada. Se ela estiver desbalanceada, é claro, ela vai ser rebalanceada utilizando os métodos de rotação que a gente já falou em aulas anteriores. Então, se você não viu ainda, recomendo você dar uma passada lá para você ficar por dentro de como funciona esses métodos de rebalanceamento da árvore, que são as rotações. Bem, aqui o primeiro exemplo que a gente tem é quando o nó não tem filhos. Então, aqui eu tenho minha árvore, ela está balanceada, como vocês podem ver. O fator de balanceamento dela está -1 aqui, na raiz, e o restante está tudo 0, não tem nenhum com 2 ou maior. Então, ela está balanceada. E eu vou remover o elemento 5. Vou remover esse daqui. Removi ele, minha árvore continuou balanceada, ou seja, eu não precisei rebalancear ela, porque ela não foi desbalanceada. E como o 5 ele não tem filhos, ele é uma folha, eu só removi ele e não alterei nada a estrutura a não ser a remoção dele, certo? Bem, quando o nó tem apenas um filho, No caso aqui eu tenho essa outra árvore aqui, ela também está balanceada, O fator balanceamento dela aqui ainda é menor do que 2. E eu vou remover o 4. Observe bem que esse elemento 4 aqui, esse nó que tem o elemento 4, ele tem um filho, mas é só um. E então o que é que eu faço aqui nele? Eu tiro ele e o 3, que é o filho esquerdo dele, no caso se tivesse aqui um 5, só o 5 aqui na direita e não 3, também poderia ser ou o filho esquerdo ou o filho direito, mas só pode ter apenas um. Aí eu só faço trocar. Eu removo o 4 e coloco o 3 no lugar do 4. Ou seja, o 2, que antes apontava para o 4, ele vai passar a apontar para o 3, porque o 4 foi removido. E é o que acontece aqui. Novamente, eu não precisei rebalancear a árvore,
por conta que a remoção não desbalanceou ela. Ela continuou balanceada. Ela até ficou mais balanceada do que ela estava antes. E essa é a remoção quando o nó removido tem apenas um filho. Quando o nó tem 2 filhos, aí já é um pouquinho mais complexo. Nessa árvore aqui, ela também está balanceada, como vocês podem ver. Os fatores de balanceamentos são todos menores do que 2. E eu vou estar removendo o nó que guarda o elemento 6. Removi ele. Novamente, a minha árvore continuou balanceada, né? Vocês podem ver aqui todos os fatores de balanceamento de cada nó. Nenhum é maior do que 2. Ou nenhum todos são menores do que 2. Mas aqui eu removi o meu 6. E o que é que aconteceu? Se vocês observarem, aqui o 7, que antes estava aqui, ele veio aqui para o lugar do 6. Correto? Então, se vocês voltarem aqui no slide, vocês vão ver, aqui ele fala, se tiver 2 filhos, o substitua pelo menor descendente do filho direito e remova esse mesmo descendente da árvore, que é o que acontece aqui. Aí eu vou substituir ele pelo menor descendente do filho direito. Quem é o filho direito? O 8, né? Que é o menor descendente do filho direito. O menor eu vou procurar aqui à esquerda. E eu vou indo à esquerda. E se aqui tivesse esse 7, tivesse outros filhos e assim sucessivamente, eu ia indo pela esquerda, pela esquerda, pela esquerda. Então, é a extrema esquerda do filho direito do nó que eu estou removendo. Por que isso? Porque, por exemplo, se a gente fosse pensar de uma forma sequencial, depois do 6, quem seria o 7, né? Se eu colocasse o 8 aqui no lugar do 6, isso aqui não daria certo. Por quê? Ia ficar 8, 7, 9? Não faria sentido. Porque a árvore AVL, ela é sempre assim, ó. O filho esquerdo é menor que o pai e o filho direito é maior que o pai. Então, a gente pegando o extremo esquerdo do filho direito, que no caso aqui é o 7, vai ser um valor sempre que vai estar entre esse valor aqui da árvore esquerda e esse valor aqui da árvore direita. Então, ele é perfeito para substituir. Então, a gente remove o 6. Na verdade, a gente troca ele pelo 7. O 7 vem para cá. O 6 some. Só que aí o 7 ainda continua aqui. Então, a gente remove ele. Ou seja, a gente chama a função remover de novo. Só que passa essa árvore 8 aqui, ou essa subárvore aqui começa com o nó 8. E a gente passa para remover o 7. Então, o 7 some daqui e aparece aqui. Ele é realocado, pode-se dizer. E aqui a gente tem nossa árvore, só que novamente ela continua balanceada. Bom, aqui a gente tem uma remoção, só que dessa vez a remoção desbalanceia a árvore, né? Então a gente remove aqui o nó que guarda o elemento 1 e a árvore fica assim. Observe quando a gente calculou aqui o fator balanceamento, a gente achou aqui o menos 2, correto? Então esse menos 2 aqui já indica que a árvore está desbalanceada, então a gente tem que rebalancear ela. Observe bem aqui, se a gente voltar nos slides, ó, ao final de cada remoção, o balanceamento da árvore é verificado. Caso esteja desbalanceada, a árvore é rebalanceada. Então a gente removeu, ele foi verificar, né, se a árvore estava balanceada ainda, ela não estava, e agora a gente vai balancear ela. Como é que a gente balanceia? Através das rotações. Então aqui nesse caso foi utilizada uma rotação RL. Por quê? Porque a gente aqui, para balancear essa árvore, como é que a gente caracteriza uma rotação RL? Primeiro tem a tabelinha, né? Que quando tem os dois nós desbalanceados, quando é menos 2 e 1 positivo, aí é rotação RL. Quando é mais 2 e menos 1, aí é LR. E assim vai. Tem a tabelinha, foi mostrado também na aula sobre rotações. E também aqui a gente pode, também tem um jeito de você interpretar isso, que, por exemplo, a rotação RL, a gente utiliza
lembrando da aula passada de inserção, quando a gente insere primeiro a direita e depois a esquerda, né? Aí, por exemplo, imagina essa árvore aqui. Se eu tivesse inserido 3, aí ele não seria inserido aqui primeiro a direita e depois a esquerda? Seria assim? Então, aí a gente usaria uma rotação RL para balancear depois da inserção, né? É um paralelo também que dá para fazer, caso você tenha dúvida. Mas a tabelinha sempre é uma forma mais fácil e até no olho mesmo você também consegue estar percebendo. Que aqui no caso, eu preciso primeiro balancear, utilizar uma rotação nesse nó aqui do filo direito. Aí eu vou trocar o 3 com 4, aí vai ficar tipo assim, a árvore vai ficar toda reta, vai ficar 2, aí o filo direito 3 e o filo direito do 3 é o 4. E aí sim eu vou fazer uma rotação à esquerda. E aí o meu 2 vem pra cá, no caso essa árvore aqui, que eu percebi aqui agora, ela tá errada. Então esse 1 aqui, ele seria o 2, na verdade. Aqui seria 2, 3 e 4. Só esse que tá um probleminha. Então interprete que aqui é o 2, aqui é o 3 e aqui é o 4. Mas a árvore ia ser realizada essa rotação RL, ia ficar balanceada desse jeitinho aqui. Então, resumindo, né? Quando a gente remove um elemento, a gente verifica se a árvore está balanceada ou não. Se ela estiver desbalanceada, a gente balanceia ela com as rotações, né? E tem os casos que, por exemplo, se a árvore, que o elemento que a gente vai remover não tiver filhos, a gente só remove ele e verifica se está desbalanceada a árvore. Quando o elemento tem um filho, a gente troca ele por esse filho e verifica se a árvore está desbalanceada. Quando o elemento tem 2 filhos, a gente troca ele pelo menor descendente do filho direito dele, né? Então vamos dar prosseguimento aqui, ó. Bom, aqui a gente tem a função procura menor, né? Que é uma função que vai estar auxiliando a gente na função de remover. O que essa função faz? Ela retorna um nó, né? E ela também recebe o nó. Aí o que ele faz? Ele pega esse nó, ele cria aqui, ele salva ele aqui nessa variável aqui, nó 1, e ele pega também o filo esquerdo desse nó. E aí ele entra nesse while aqui, que enquanto o nó 2 for diferente de null, ou seja, aqui a gente dá para perceber que, por exemplo, ele vai ficar repetindo isso até chegar na extremidade, que é na folha. Quando, como vocês podem ver aqui, o nó 2, ele sempre vai receber o filo esquerdo dele mesmo. Então vai chegar uma hora que ele vai receber o null, que ele vai estar na folha, e como a folha não tem filho, vai receber um null, né? Um endereço vazio. E aqui o nó 1 sempre vai receber o nó 2. E aí no caso, quando o nó 2 for igual a null, quer dizer que aquele é o endereço de memória do filo esquerdo da folha da árvore, da folha mais à esquerda. E aí ele vai retornar o nó 1, que no caso vai ser diferente de null, porque meio que o nó 1 ele vai ser sempre o pai do nó 2. E ele aqui ele vai retornar. E a gente utiliza isso justamente para auxiliar na parte referente a esse caso aqui, ó, quando tem 2 filhos. Lembra que a gente precisa pegar o menor descendente do filho direito? Então, a gente utiliza nessa parte aqui, essa função procura menor, para saber qual é esse menor descendente. Bom, nossa função de remove árvore AVL, ela é bem semelhante à função de inserir, só que ela tem alguns casos a mais, né, nas condicionais dela. A gente retorna o inteiro, né, para sinalizar se foi removido ou não, né? No caso 1 se foi removido, 0 se não foi, se deu algum problema. E aqui ela recebe uma raiz, né, que vai ser aquela sub-árvore ou a própria árvore principal que é passada, e o valor, que é o valor que a gente vai remover. Aqui nessa linha 2, a gente tem a condicional se raiz for igual a null, ou seja, se ela não guardar nenhum endereço, que aqui já está dizendo no comentário que o valor não existe, né? Aí ela vai printar que não existe e retornar 0, ou seja, não foi removido porque o valor não existe. Então é aquele caso em que você está percorrendo recursivamente a árvore,
procurando determinado valor e não tem na árvore, aí ele vai retornar zero e não vai ter removido nada, ele não vai precisar rebalancear nem nada, porque a árvore não tem aquele elemento e não foi feita nenhuma alteração, né? Bom, aqui a gente tem o caso quando o valor é menor que o atual e ele é logo depois, continuação ainda desse mesmo código aqui, ele é logo na sequência. Então aqui a gente tem uma variável inteira res, né? Que a resposta é essa mesma aqui que ele retorna. Se o valor ele for menor que o valor que a raiz guarda, ou seja, o valor do nó que eu estou nessa minha chamada da função recursiva, né? O nó que eu estou atualmente, se esse valor que eu quero remover ele for menor, quer dizer o quê? Que eu tenho que procurar a esquerda desse meu nó atual. Então, é isso que ele faz aqui, ó. Aqui ele faz o seguinte, res é igual a remove, árvore AVL, ele passa o endereço do filo esquerdo. E também o valor que a gente quer remover. Ou seja, aqui ele está chamando de novo a mesma função para ver se o próximo nó, o filo esquerdo dele, é o nó que a gente quer remover. E aí, se ele for igual a 1, quer dizer que o seguinte, que nessa chamada aqui, um elemento foi removido. Entendeu? E aí quer dizer o quê? Se um elemento for removido, pode ter tido alteração de minha árvore. Se teve alteração, não é nem que teve alteração, só de remover é uma alteração, mas ela pode ter ficado desbalanceada. Então, ele vai checar o fator de desbalanceamento, né? Bem semelhante ao de inserção. Ele vai checar se for maior ou igual a 2, que no caso é quando a árvore está desbalanceada, o que ele vai fazer? Ele vai realizar uma rotação, né? No caso aqui, se a altura do filo esquerdo do filo direito da raiz for menor que a altura do filo direito do direito da raiz, aí ele vai realizar uma rotação RE. Se não, ele vai realizar uma rotação RE. Né? A gente prosseguindo aqui, dando continuidade a essa parte aqui também, aí tem outro if, né? Que é o seguinte, quando o valor é maior que o atual, ou seja, esse aqui é quando era menor, agora esse aqui é quando é o maior. É bem semelhante, é a mesma lógica. Então aqui ele verifica, né, se é maior que o meu atual. Aí é que ele chama, só que dessa vez aqui ele passa o filo direito, em vez de passar o filo esquerdo, que é nesse caso aqui, passa o valor. Também espera, se for 1, é sinal que teve alteração, e ele vai realizar as rotações. Dessa vez aqui a rotação LL e aqui a rotação LR. Vocês podem olhar aqui e aqui. E aqui a gente continuando aqui, né? Quando o valor a ser removido tem um ou nenhum filo. Então, nesse caso aqui, ele chamou a função de novo, né? E digamos que ele tem entrado aqui nesse caso, aí ele vai chamar a função remove a árvore de novo. E esse nó que ele passou aqui dessa vez, o filo direito, ele é o nó que a gente quer remover. Então, ele não vai entrar nem nesse, porque não vai ser nulo. Ele não vai entrar nesse, porque não vai ser menor. Ele não vai entrar nesse, porque não vai ser maior. Ele vai entrar nesse aqui, porque é igual. Né? Igual aquele valor, naquela chamada, aquele valor que a gente passou, ele é encontrado no nó que a gente passou também, daquela sub-árvore. Então, a gente, como ele é igual, ele vai entrar aqui dentro, né? E aqui ele vai verificar o seguinte. Vocês lembram aqueles 3 casos que eu falei no começo da aula? Então, é nessa parte que ele verifica. Essa primeira é o seguinte. Quando o valor a ser removido, ele tem um ou nenhum filo, né? Aqui ele verifica, ó, se o filo esquerdo for igual a nulo ou o filo direito for igual a nulo, inclusive faltou até aqui eu colocar em negrito também. Mas se um dos dois for igual a nulo, né, ele já entra nessa condição aqui. Aí o que é que ele faz? Ele cria um old nó para salvar esse nó que a gente vai remover, né, que é a raiz atual. E ele faz o seguinte: se a raiz esquerda for diferente de nulo, ou seja, se ele tiver um filo esquerdo, então
a raiz vai ser igual a esse filo esquerdo, né? Se não, a raiz vai ser igual ao filo direito. Aí isso já mata aqueles dois casos lá que a gente tinha, né? Por exemplo, se ele não tiver nenhum filho, ele simplesmente vai ser substituído por um endereço vazio, porque se esse nó esse nó que a gente está trabalhando nesse momento, ele não tem nenhum filho, quer dizer que o filho esquerdo dele é vazio e o filho direito dele é vazio. Aí ele vai entrar nesse else aqui e vai ser substituído por vazio. Agora, se ele tiver um filho esquerdo, ele é substituído por esse filho esquerdo. Se ele tiver um filho direito, vai ser substituído por esse filho direito. E no final a gente dá um frio de nó, né, que é o que guardava o endereço de memória do nó que foi removido. A gente dá um free nele para deletar ele. E aqui continuando, né? Vocês podem ver que aqui, ó, é continuação. Aqui a gente tem esse if e ele termina aqui, ó. Aí a gente tem como continuação esse else aqui, ó. Vocês veem que até a indentação dele está um pouquinho mais para a direita. Qualquer coisa vocês podem ir acompanhando, utilizando o código original, né? Pode ficar até melhor para vocês. E aqui a gente tem esse else aqui, né? Que é quando não entra naquele primeiro caso lá. Ou seja, quando tem dois filhos. Então, o que é que ele faz? Ele cria aqui um nó, né? Temporário. E nele ele vai guardar o menor nó que a gente tem do filho direito, que é aquele lance que eu expliquei da função procura menor. Então, ele vai retornar aqui, né, o menor, o menor descendente do filho direito, né, daquele nó atual que a gente vai remover. E beleza. Raiz info, ela vai ser trocada pelo temp info, né? Ou seja, lembra que eu falei que substitui? Então, só que nesse momento a gente tem dois valores na árvore, dois nós com os mesmos valores, né? E aí o que é que ele faz? Ele chama a função remove árvore AVL, passa a subárvore composta pelo filho direito do nó atual, que a gente acabou de substituir aqui, e passa essa mesma info que a gente substituiu. Ou seja, ele vai remover da subárvore direita aquele extremo, o nó, o menor nó possível que tem à esquerda, que foi o que a gente substituiu aqui. Assim, a gente vai remover ele, tipo, a gente vai realocar, como se a gente tivesse realocado. Vai tirar ele de lá de baixo e colocar ele aqui em cima. Nesse caso aqui a gente está só corrigindo isso. E aí depois ele vai fazer, como por padrão ele faz ao final de toda a remoção. Ele vai verificar o balanceamento e conforme aqui a verificação dele, ele vai realizar uma rotação LL ou uma rotação LL. Aí aqui a gente tem já o finalzinho da função, né? Ele verifica se a raiz é diferente de null, né? Ou seja, se ele só entra aqui se a raiz ainda existir. E aí aqui ele atualiza a altura da raiz, né? Ele pega a maior altura entre o filho esquerdo e o filho direito, incrementa em mais um, e aí ele retorna um aqui, para sinalizar que foi removido, foi atualizado. E caso ele não entre aqui, ele vem aqui, e ele também faz essa atualização e retorna a resposta. A aula acabou, né? Chegou ao fim, o vídeo chegou ao fim, e também a nossa série sobre árvore AVL. Espero que você tenha gostado e que os vídeos possam ter te ajudado a entender melhor o funcionamento da árvore AVL. Até a próxima!